começou com uma guerra comercial. Essa guerra comercial começou ali com o Liberation Day, em fevereiro, começou a segunda rodada dessa guerra comercial, que a gente vai discutir também, né? Agora com o Japão, agora com a Coreia, agora com a União Europeia. Só que a diferença que veio para o Brasil é que essa guerra brasileira não virou uma guerra comercial, virou uma guerra ideológica. Né? Ele disse assim, ele tomou o lado do presidente Bolsonaro. O que se diz, né, a gente nunca vai saber todos os detalhes, é que o Eduardo Bolsonaro, viajando para os Estados Unidos, conseguiu a entrada em alguns núcleos do Trump ali pela Flórida, né, ali pelo sul do país, e conseguiu acesso a pessoas que tinham a capacidade de tomada de decisão, influência sobre o presidente, e nesse sentido, uma das influências foi, eu acho que o devido processo legal para o presidente Bolsonaro é um processo indevido nesse momento. Tá? Tipo assim, eu acho, olha só, eu não estou aqui para dizer o que é certo e o que é errado, mas o que eu só quero dizer é o seguinte, a gente, dentro do devido processo legal, a gente julgou o presidente Lula, a gente teve processos, vamos ser sinceros, está dentro do processo do juiz, na época, Sérgio Moro, em que foram medidas talvez um pouco agressivas, que o próprio Moro tomou, né? Teve a questão do Bessias, que a gente lembra muito bem, né? Aquelas decisões que foram tomadas rapidamente, né? Para evitar que o presidente Lula se tornasse ministro daquele... A gente pode discutir a legalidade, né? Daquelas medidas naquele momento, mas como estavam do lado da Faria Lima, aquela sequência de eventos naquele momento, talvez não foi criticado tanto como está sendo criticado no momento as medidas do ministro Alexandre de Moraes. Até onde eu sei, não sou especialista no assunto, as medidas tomadas pelo ministro Alexandre de Moraes foram tomadas dentro de legislação que foi assinada pelo presidente Bolsonaro, e que são medidas, né, que visavam que você não lesasse a pátria. Né, que você não pudesse agir com governos externos lesando os interesses nacionais brasileiros, que eu acho bastante razoável esse tipo de medidas. Tá? Inclusive, vamos ser sinceros, vamos colocar a cabeça no lugar. Não vamos torcer no momento, vamos colocar a cabeça no lugar. Não é razoável uma pessoa pegar um avião, ir para uma terra, para uma outra jurisdição, tá? E tentar incitar para que essa jurisdição haja contra os interesses nacionais. Gente, não é razoável. Você pode estar a favor disso, você pode querer, na verdade, uma alternância de poder no país, você só tem que perguntar se é razoável. Tem um... Como é que é o nome daquele maravilhoso filósofo norte-americano? Eu vou lembrar o nome dele num segundo, tá? Mas que ele era o véu da incerteza, né? Que você queria que, na verdade, você perguntava o seguinte: se você quiser nascer num país e não soubesse onde você ia nascer, que país você escolheria? E a questão é que você não poderia saber em que família você nasceria. Eu vou fazer um paralelo aqui no seguinte: se você quer um modelo jurídico perfeito, mas não pudesse escolher em que lado você estaria, se seria o Sérgio Moro ou Alexandre de Moraes, que modelo jurídico você escolheria para garantir a justiça seja feita? Você não quer que uma nação externa influencie os destinos do teu país. Tá? Você quer que as instituições do teu país sejam fortes o suficiente para passar por cima disso. E, gente, nenhum arcabouço jurídico vai ser perfeito. Mas, naquele momento, o que acontece no país? Eu sinto esse sentimento também, tá? Eu vou até falar uma coisa, não sei. Mas aí a gente teria que também julgar outras atitudes. Por exemplo, do Lula de ir até o Xi Jinping e falar: vem aqui resolver o problema da nossa... Como é que ele pediu para ajuda para regular as redes sociais? Isso também não seria uma forma de... Uma coisa É que não é soberania. Você não tá atacando nada. Ele só fala, eu quero regular a rede social, como é que é o modelo chinês? Porque, teoricamente, a gente não deveria pedir ajuda pra ninguém de fora mexer nas nossas coisas. Se alguém faz melhor, você pode pedir ajuda. A questão é se faz melhor, né? Sim. Melhor pra quem? Melhor pra quem? Mas acho que é bem diferente essa questão. Tipo assim, a questão pra mim é isso. Você pega um deputado eleito, você pega um parlamentar, esse parlamentar pega um avião, sai do país. Sim. Eu não tô... Cara, olha só, se fosse a esquerda fazendo isso, eu falaria da mesma maneira. Sim, tá? exatamente. Aliás, se a esquerda tivesse feito isso, gente, se a esquerda tivesse pegado um avião, tá? Tivesse parado na China e pedisse uma intervenção do Xi Jinping no país, e o Xi Jinping fizesse essa intervenção pró-Lula, vamos supor que seja o caso, na época que o presidente Lula foi julgado, gente, eu não imagino o que seria a Faria Lima. Eu não imagino o que seria a imprensa, tá? O que foi feito, existe uma certa gravidade. Não é um precedente que a gente quer. É John Rawls, tá?
John Rawls fez o véu da incerteza. Se você tiver o véu da incerteza jurídica do que está sendo julgado e qual a causa, você diria claramente, eu não quero que isso seja feito no meu país. Eu não quero que uma força externa... Gente, tipo assim, você quer que a Rússia, né, intervenha no país dessa maneira? Se fosse a Rússia intervindo no país, se fosse a China intervindo no país, não, você não gostaria. Tá? Então eu acho que a comoção popular que vem junto a isso, a discussão popular que vem junto a isso, é uma discussão popular legítima. Como é uma discussão popular legítima, as decisões monocráticas do ministro Alexandre de Moraes, que existe uma discussão popular. Até onde o poder monocrático deve ir, se é justo ou se não é justo naquele momento, são decisões de institucionalidade brasileira, que eu acho importantíssimo que a gente tenha essas discussões institucionais. Eu discordo piamente quando as pessoas dizem assim, o arcabouço institucional brasileiro está se deteriorando ao longo dos anos. Não acho. Eu acho que a gente hoje, tem discussões mais sérias sobre o arcabouço institucional, a gente é mais duro com relação a esse arcabouço institucional, a gente não permite, por causa das redes sociais, porque as pessoas têm mais informação, porque é mais transparente, que abusos sejam cometidos dentro do arcabouço institucional brasileiro. Tá? Depois eu vou discutir onde eu acho que é ruim, né? Onde eu acho que tem problemas no país nesse arcabouço hoje, mas não acho que a gente está... pelo contrário, eu me preocupo mais com o arcabouço norte-americano hoje, deteriorando, do que eu me preocupo particularmente com o arcabouço brasileiro. O que está acontecendo no arcabouço norte-americano, que gerou essa situação no momento, você já teve, mas você teve há muito tempo atrás. Tá? Você teve quando, por exemplo, você pode pegar Nixon, quando tentou aumentar o poder executivo. Nixon estava ali no meio da guerra do Vietnã, não acabou bem, acabou em Watergate. Tá? Você teve Franklin Roosevelt, que se elegeu 4 vezes com um poder executivo muito forte, ao ponto que os Estados Unidos mudaram a legislação de eleição para não permitir que isso nunca mais acontecesse. Você teve Theodore Roosevelt, que também vamos dizer, criou um executivo muito mais forte do que... Tudo bem, ele fez ali a quebra, até Roosevelt foi um pouco mais positivo, mas são pontuais as histórias americanas, onde a branch do poder executivo, ela tenta tomar poder muito acima do que é esperado pelo que os Founding Fathers proporam, né? Que é você ter um equilíbrio entre o executivo, o legislativo e o judiciário norte-americano. Então, essa deterioração do executivo norte-americano, vamos ser sinceros, gente, não é cabível ao presidente dos Estados Unidos você intervir num processo jurídico no Brasil, que, vamos ser sinceros, eu não estou aqui para... Por isso que existe um julgamento, eu não estou aqui para dizer que é certo ou errado, mas se você tem a suspeita de que houve um processo de tentativa de golpe no país, no mínimo tem que ser apurado, no mínimo tem que ser julgado, no mínimo tem que ser debatido. Isso é uma coisa razoavelmente séria para acontecer, como foi séria as alegações do Petrolão, como foram sérias as alegações durante o governo do PT, que tiveram que ser apuradas, que tiveram que ser julgadas, tá? E talvez eu acho que o sentimento que existe na maioria da população hoje é que, talvez tivesse até mais longe, né? Talvez tivesse ter mudado o arcabouço brasileiro, ou as penas que foram impressas naquele momento teriam que ter sido mais duras, né, dentro daquele episódio. Sim, porque então, tudo foi retirado já. Então eu vejo super, tipo assim, eu vejo super dentro do arcabouço institucional que o ex-presidente da... Gente, o Rio de Janeiro teve, eu acho que 4 ou 5 governadores presos. Se não foram 4, foram 5 governadores presos. Lá eles não passam mais a faixa, é tornozeleiro um pro outro. É tornozeleiro pro outro. Eu acho ótimo que você tem um processo que dentro do Rio de Janeiro, que logicamente tem uma malha institucional bastante deteriorada no momento, é que você tenha governadores sendo julgados e, se necessário, sendo condenados e, se necessário, sendo presos. Tá? Não acho isso uma deterioração institucional, porque quando era o presidente Lula, que a gente, vamos ser sinceros, dentro do devido processo legal do presidente Lula, vários movimentos agressivos foram feitos pelo então juiz Sérgio Moro. A gente não reclamava porque a Faria Lima gostava, na verdade, da direita e não da esquerda naquele momento. Se alguns movimentos agressivos estão sendo feitos pelo presidente, contra o presidente Bolsonaro, eu acho que tem que ser discutido dentro do devido processo legal e pensar que isso já aconteceu também no passado e dizer o seguinte, bom, vamos colocar alguns guardrails, né, vamos colocar algumas defesas para que isso não aconteça no futuro. Tá? Mas isso, gente, isso aconteceu com a esquerda, está acontecendo com a direita no momento. Eu acho perfeitamente normal.